Graças a Deus, meus irmãos. Tempos difíceis que vivemos hoje, né? Pandemia, distanciamento social. E uma coisa que tem incomodado o meu coração, acho que de muitos cristãos, é como é visto hoje em dia o cristianismo, o evangelho de Cristo, e como tem sido falado dele, né? Algumas confusões, algumas misturas, né? Nessa forma de pensar, nessa forma de agir. Mas como Cristo queria que os seus súditos fossem, então nós vamos começar uma série, né, que ele começa em Mateus 5, capítulo 1 e vai até Mateus 7, 29. Logo após Jesus escolher os seus discípulos, ele sobe ao Monte das Oliveiras e ali numa planície ele começa a ditar o seu código missiônico para os súditos do rei. E ali ele declara, então até aquele momento ele estava ali caminhando, mostrando, né, agindo também, logo depois também vai agir, mas assim junto com os seus discípulos. Mas ali ele fala o código daquele que quer fazer parte do reino, ou seja, aquilo não só para aqueles apóstolos, discípulos, mas era o que eles iriam ensinar e o que nós como cristãos também devemos agir. Nós vamos falar por etapa e de começo vamos falar assim sobre a bem-aventurança. E o primeiro ponto, bem-aventurados os humildes, os pobres de corações, porque deles é o reino dos céus, ou deles é o reino dos céus. Jesus escolhe os seus discípulos, apóstolos, como já comentei, para uma missão de consciência missiônica divina, ou seja, algo espiritual, algo que mudaria completamente a realidade do que eles queriam naquela época. Do alto de um monte, em um espaço de planície, o rei proclama sua mensagem àqueles que estão ao redor. O acesso ao rei depende de uma verdadeira justiça e aceitação interior, baseada na fé que a pessoa tem nesse rei, nesse Deus, nesse Senhor, expressada por obediência incondicional à sua palavra, aquilo que ele está ensinando, e não o que eu acho, o que eu penso, o que eu devo fazer, como eu acho, procurando ali em pedaços, né? Uma hora eu sigo para os outros, eu peço amar ao próximo no Novo Testamento, para que me ame, e quando é para que eu faça com o outro, eu lá buscar Moisés, Abraão, né? A espada. Mateus 5, de 1 a 7, 9, e ali em Lucas também 6, fala um pouco sobre isso. Uma justiça pregada até os dias de hoje, mas que sempre serve para os outros e não para nós. As pessoas querem, às vezes eu escuto alguns hinos, né, que falam assim, porque eu fui perseguida, porque pisaram em mim, porque isso, porque aquilo, mas Deus me deu e hoje eu estou por cima, né, e vocês estão aí chorando, uma coisa meio confusa. Às vezes eu até comento, falo assim, puxa vida, o que essa pessoa tem cometido para que ninguém goste dela, né, para que a pessoa queria a derrota dela como pessoa. É interessante isso, você meditar também sobre isso. Explanação da verdade de Deus e do seu reino. Foi isso que Jesus ali chamou eles para estar escutando. O que seria dali em diante, se alguém queria mesmo saber como chegar ou participar do reino de Deus? O ensinamento profético a quem deseja entrar e estar no reino de Deus. Você pode dizer que é cristão, você pode se colocar em um templo, em uma igreja, você pode querer muitas coisas. Agora, você ser cristão e você agir e fazer parte ou entrar no reino dos céus é outra coisa. Algo que precisa ser revisado e atendido pelos cristãos de hoje, não é verdade? Hoje as pessoas precisam rever esse conceito de cristianismo. O que Jesus Cristo realmente ensinou? E aqui ele fala sobre esse código missiônico que era para as pessoas seguirem. Qual é o papel? Os verdadeiros súditos do rei desfrutarão das bênçãos prometidas pelo rei em seu reino à medida que desempenhem o caráter e o papel vital na sociedade pré-reino. Ou seja, enquanto vivemos aqui, enquanto estamos aqui, estamos implantando o reino. Quando oramos o Pai Nosso, falamos assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado venha a nós o vosso reino. A implantação do reino aqui na terra. Os verdadeiros súditos do rei, que demonstram o caráter justo do rei, serão recompensados de acordo com a palavra de Deus no reino vindouro. E nós lemos aí Mateus 5, 1, 12, vai nos falar sobre isso.
sobre a promessa do reino para os seus súditos. Esse sermão trata da atitude espiritual que se materializam e aproximam o súdito do rei. São atitudes das pessoas. Onde e quem são esses súditos hoje? Aonde esses súditos nos dias de hoje têm seguido a vontade do rei e seguido a vontade de Cristo? Como ali naquele momento de ensinamento ele passa. Ele inicia dizendo, vejam bem, hoje nós vamos falar, eu quero ver se dá tempo, de falar só sobre o primeiro, o 5:3, né, que diz que ele sobe e tal, ele diz assim: bem-aventurados, humildes de espírito, pois deles é o reino dos céus. Lucas 6, de 20 a 23, Lucas 6, 20, ele fala assim: bem-aventurados os pobres, né? Pois vocês pertencem ao reino. As pessoas veem pobre como aquele que necessita de alimento. Jesus mesmo lá quando estava no deserto fala: nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então tem pessoas que estão usando isso, né, para se justificar. Vejam bem, vamos começar então com bem-aventurança. Fala exclusivamente da qualidade espiritual, tá? Aqui ele está falando sobre bem-aventurança, qualidade espiritual. Como hoje, naquele tempo, caiu como um raio na cabeça daquelas pessoas, dos sábios e autossuficientes daquela época, né? Todos em busca de felicidade, de bem-estar, de aceitação, de uma receita de prosperidade, né? E recebe do Messias, de Jesus Cristo, né? Uma receita, um código, né? Inaceitável para aqueles tempos, improvável para que a pessoa conseguisse o que ela queria, o que ela deseja. As preocupações históricas eram condições sociais, bem materiais, aceitação das pessoas. Talvez não seja diferente de hoje. E daí vem Jesus e diz: bem-aventurado, feliz em sua escolha. Escolheu bem onde se aventurar, pois o destino é certo e eficaz. O caminho feliz que você escolheu. Um caminho diferente de todos, um caminho que talvez para alguns não seja correto, mas ele diz: bem-aventurado. Feliz você. Não tem aquela pessoa que fala assim: a pessoa gosta de aventura, gosta de se aventurar. Então ele fala assim: você que gosta de se aventurar, você que gosta de aventura, de algo diferente, de algo novo, bem-aventurado. Seja feliz você que escolheu essa aventura. Não pelo caminho que você está seguindo apenas, mas porque no final dessa aventura você receberá o reino dos céus. Você encontrará o caminho da porta e a porta estreita que te levará aos pés do Pai. Ele fala assim: humilde, pobre de espírito, aquele que reconhece suas próprias limitações, pois precisa da força de Deus. Ele diz assim: aquele que é humilde, é modesto, pois reconhece que o saber ou efetuar vem de Deus, tá? Aqui nesse texto ele fala sobre humildade, ele fala que não tem orgulho, pois diz: quem eu sou? O que posso fazer? O que serei sem a sabedoria dos céus? Provérbios 18:12 diz assim, antes da ruína gaba-se o coração do homem. Ele se gaba e daí vem a ruína, ele se acha, né? E também diz assim: diante do orgulho da honra vai-se a humildade. Quando a pessoa se orgulha e se quer honra, se quer ser orgulhoso, a humildade acaba. Filipenses 2:3 diz, reforça bem assim a palavra lá no Novo Testamento, Filipenses 2:3: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando o outro superior a si mesmo. Olha só, essa é a realidade do reino, é o código missiônico, é o primeiro ponto ali da bem-aventurança do código missiônico de Cristo aos seus súditos. E infelizmente as pessoas hoje em dia, você olha em todos esses grupos sociais, em todas as situações, e você não consegue enxergar mais isso. O que as pessoas estão procurando? Que caminho eles estão se aventurando e querendo ser felizes com isso? Deus abençoa aqueles que reconhecem necessitar dele. A raiz grega para a humildade vem de abaixar-se ou escolher-se, encolher-se. É como aquela paina, né? Que quando o vento vai, ela desce sabendo que ela precisa abaixar, e quando o vento passa, ela volta, né?
Isso daí é humilhar-se, é reconhecer a força superior de um Deus Todo-Poderoso. Reconhecer nossa mendigância espiritual, nossa necessidade permanente de Deus. A cada dia a gente aprende, a cada dia a gente precisa, não somos nenhum poder espiritual, mas sim nós somos aqueles que reconhecemos a nossa falha espiritual, a nossa busca constante. Mendigar é duro para os homens que não nascem para o reino dos céus, que não nascem de novo, especialmente os orgulhosos e confiantes em si mesmos, que acreditam no sistema desse mundo, que ainda acreditam no próprio homem, que ainda acreditam na sua própria força. É neste caminho que os súditos têm trilhado, e não veremos o reino de Deus até que encaremos esta realidade com humildade, pobreza, simplicidade de espírito. Não é difícil para o pobre ser arrogante, nem para o rico ser humilde. Por isso que essa palavra é espiritual. Esses pobres são aqueles que possuem pouco ou muito, mas têm consciência de que por si mesmo não conseguem fazer nada. Tem consciência do seu próprio vazio espiritual e constante busca dessa transformação e dessa mudança. Os disponíveis para o reino de Deus, como crianças em uma aventura, uma vida com um destino certo e eficaz. Uma criança que ela começa a gatinhar e ela tenta se afirmar e ela começa a caminhar e passa a vida inteira, principalmente hoje em dia, né? Em busca do pai. Quando ele aprende isso, o pai e a mãe e aqueles que o acolhem. Os que reconhecem ter a necessidade espiritual está mais apto a receber e depender de Deus do que de si mesmo e dos outros. Esses daí entenderam o que é o reino dos céus, o que é o código missiônico de transformação de vida. Esta é a inversão que Deus faz aos valores do mundo naquela época e nesta época. No seu reino são considerados os humildes de espírito e reconhecedores de suas necessidades pessoais e espirituais. Esses são honrados no reino dos céus. Entenderam que se busca paz com paz e não com guerra. Que se busca mudança com reconhecimento dos erros e das falhas. Isaías 57:15 fala a seguinte coisa: declara o Senhor, pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito para dar novo ânimo ao espírito humilde e novo assento ao coração contrito, triste, pobre. 66:2 diz assim, Isaías também: Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, ao humilde e contrito, pobre de espírito, que treme diante da minha palavra. Salmos 51:17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. A Deus a ele não despreza. Em Lucas 6:24 temos essa palavra escrita: ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós altivos de espírito. Quando ele fala ricos, não é porque você já tem toda a sua riqueza e está todo rico, não, pela altivez. Como eu falei, o rico pode ser humilde, como o pobre pode ser arrogante. Aqui ele está falando: ai de você rico, que se acha, que busca a riqueza no lugar errado, que não consegue ser humilde de espírito, que não consegue reconhecer o que é mais importante para você. A recompensa é dada aos que são reconhecedores de suas falhas e necessidades e se apegam a Deus com isso, buscando a transformação e a mudança. Aí que se humaniza, entende que sangra como o outro sangra, que sofre como o outro sofre, e que precisa ser humilde de espírito para conseguir entender isso. Porque tem coisas nessa vida que a gente nunca vai conseguir entender. E por isso a gente tem que reconhecer a nossa
humildade, a nossa pobreza de espírito e até de conhecimento sobre o que é a vida conforme a vontade de Deus. O reino é dele, é dado por ele. Mateus 5:3. Os súditos dependentes, obedientes e fiéis, com fé e fidelidade em Deus, receberão e estarão no seu reino. A santidade do rei e seu espaço santo no reino não é para os autoconfiantes, mas para os que já vivem e dependem dele. Coloca isso no seu coração. Um caminho com destino certo e feliz escolheram os reconhecedores de suas necessidades e falhas, pois destes é o reino dos céus, o reino de Deus, como diz Lucas. Bem-aventurado você, humilde de coração, que reconhece a sua pobreza de espírito, a sua dificuldade de entender as coisas, a sua incapacidade, muitas vezes, de se mover ou de se colocar perfeito na presença do Senhor. Você que entende que é necessário muitas vezes se dobrar a Cristo, ou sempre, para que as coisas venham a melhorar e um dia ela volte de novo a se firmar. Eu quero dizer para você que é importante que você entenda isso. Esse foi o primeiro ponto do código missiônico de Jesus aos discípulos e para nós também. No próximo, nós continuaremos, no próximo vídeo, a segunda parte desse código missiônico aos súditos, que diz, no versículo seguinte, de Mateus 5, agora 4, vai dizer: bem-aventurados que choram, pois serão consolados. É sobre isso que nós vamos falar no próximo vídeo. Fica com Deus e Deus te abençoe. Amém?